right, gentlemen. I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Your turn. Very good. Go ahead now. Bem-vindas e bem-vindos a este novo programa de Conversarte. Em esta ocasião, a gente vai falar de um tema muito interessante, muito legal e muito desconhecido para mim também, que é a arte da animação no cinema e, em este caso, no cinema do Brasil. A gente vai começar hoje com Eduardo Oliveira. Eduardo ele é formado em cinema e audiovisual, é pesquisador e atualmente ele está cursando o mestrado em artes na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Eduardo, estou muito grata por você ter aceitado o nosso convite para falar de animação no Brasil. Olá a todos e a todas que estão ouvindo esse podcast do Conversarte. Eu agradeço, Jenny, o convite e fico muito feliz em poder falar um pouco sobre o cinema de animação no Brasil. Eduardo, eu quero te fazer uma pergunta antes de iniciar. Eu quero que tu me fale o que é cinema de animação, o que é animação. Porque quando eu fico pensando em animação, e concretamente no cinema, para minha mente, assim, eu lembro daquele primeiro Mickey Mouse, aquele Mickey Mouse que era em preto e branco, com uma movimentação um tanto estranha, mas eu gostava muito, né? Então não sei se vai por aí esse negócio do cinema de animação. Exatamente, Jenny. Esse Mickey Mouse que você comentou é uma espécie de desenho animado, de filme de animação, que foi feito por Walt Disney e por toda a sua equipe, né? E eu gosto de uma fala do pesquisador brasileiro Alberto Lucena Júnior, no seu livro Arte da Animação, que ele fala o seguinte: a palavra animação vem do verbo latim animare, e significa dar vida a. Só a partir do século XX que passou a ser utilizada para explicar imagens em movimento. Um outro autor, que é o Zoran Persic, ele fala o seguinte: a animação é uma maneira de criar uma ilusão, dar vida aos objetos inanimados, quer se trate de objetos reais ou de simples desenhos. Então, no caso do Mickey Mouse, eram desenhos. Então, foi criado esse personagem e eles faziam um desenho do personagem em uma posição e iam modificando. Então, cada folha tinha um personagem em um movimento diferente. E aí, depois que você fotografava essa sequência e reproduzia numa taxa de 24 quadros por segundo, ou menos, ou um pouco mais, e aí você criava essa ilusão do movimento. Então, outra forma de criar, que até o que o Zoran Persic fala, de objetos reais ou simples desenhos, né? Então, se você pegar uma bola, você deixa uma câmera estática, você tira uma foto dessa bola, depois você vai modificando, tirando foto, modificando, você cria essa ilusão do movimento. Você consegue dar vida a um objeto que não tem vida, né? Eduardo, eu lembro sobre esse exemplo da bola, é maravilhoso. Eu lembro que eu assistia e ainda existem, claro, em menor quantidade, aquelas animações que eram feitas em aquele material que é como a massinha das crianças, sabe? A gente em espanhol chama plastilina. Aquela massinha, eram feitos esses bonecos em isso, e a partir daí eles iam criando efetivamente, dando vida, movimento a essas imagens desses bonecos e criando histórias mesmo. Isso. Essa técnica de animação é o stop motion. E aí você pode pegar alguns objetos e modificar, né, e ir mudando de posição e fotografando, ou você pode usar uma massinha. E o legal da massinha é que você consegue transformar ela, colocar ela em vários formatos diferentes. Você pode começar com uma esfera, você pode alongar ela, você pode achatar e transformar num disco. Você pode acrescentar mais massinha, retirar massinha. Então é bem interessante que você pode ir mudando essas formas, né? Inclusive tem uma animação brasileira, que o título é Minhocas, que é feita com essa técnica em animação. Primeiro eles fizeram um curta-metragem, em 2006, e aí depois eles conseguiram produzir um longa-metragem em 2013, com o mesmo título, né, o mesmo nome, Minhocas. É uma técnica muito legal.
Ai, sim, eu gosto muito dessa técnica. E já falando concretamente no Brasil, já que você está falando disso, até por indicação sua, eu assisti Sinfonia Amazônica. Se não me engano, o primeiro filme de animação no Brasil, que é da década de 1950, né? E eu achei muito interessante porque fico pensando no difícil daquela época fazer essa história, até uma história bem pertinente nestes momentos, toda aquela lendas, mitologia indígena da Amazônia, né? Mas eu fico pensando o difícil que tem que ter sido fazer essa animação. Você pode me falar dos inícios do cinema de animação no Brasil? Posso falar sim. Em 1917 foi feita a animação O Kaiser, né? Então foi a primeira animação brasileira, que infelizmente a gente não tem ela para poder assistir hoje em dia, né? Dela só sobrou um fotograma. E o legal é que em 2013 um grupo de animadores brasileiros se juntou para produzir Reanimando o Kaiser. Então eles partiram daquela única imagem e criaram uma animação, cada um usando uma técnica diferente de animação. Inclusive, um deles usou a animação de massinha. E aí, voltando para 1917, passando pelas décadas de 20, 30 e 40, tem algumas produções brasileiras, algumas poucas, né? E uma que é interessante, tem uma história interessante, é As Aventuras de Virgulino, de 1939, que foi feita pelo Luiz Sá, um artista cearense. A ideia dele era mostrar essa animação para o Walt Disney, mas o Departamento de Imprensa e Propaganda do governo Vargas proibiu essa exibição por considerar que a obra dele não tinha qualidade, que era uma obra primitiva. E aí ele, chateado com a situação, vendeu o rolo do filme. Por sorte, a gente tem hoje em dia um trecho para poder assistir, né? Então ela não se perdeu por completo. E a gente consegue ver que não era uma animação de baixa qualidade, né? Inclusive, anos depois dessa situação, foi lançado um documentário sobre a vida do Luiz Sá, um curta-metragem documental. E o caricatunista Mendes, ele comenta que para o Walt Disney era fácil fazer um trabalho de animação porque ele tinha uma equipe, enquanto o Luiz Sá fazia sozinho. A gente sabe que não era fácil para o Walt Disney, mas se não era fácil para o Walt Disney fazer com toda a equipe que ele tinha, imagine para o Luiz Sá e para os outros brasileiros da época, os outros artistas independentes que faziam animação sozinho, era muito mais complicado. Então, chegando em Sinfonia Amazônica, né, a gente ainda tinha esse problema de não ter um incentivo por parte do governo, de não ter acesso às técnicas, e aí algumas pessoas se aventuravam em produzir. E o Anélio Latini Filho fez Sinfonia Amazônica praticamente sozinho, durante 5 ou 6 anos da vida dele. E tem um dado interessante que diz que ele produziu cerca de 500 mil desenhos para produzir essa animação. Então ela é um marco na nossa filmografia animada, porque é o primeiro longa-metragem, né? E um filme feito praticamente sozinho, né? Então ele teve que criar algumas técnicas, formas de sincronizar o áudio com a imagem, né? Que na época era muito mais complicado do que hoje em dia, e outras coisas, né? E tanto que era tão difícil fazer animação naquela época que só anos depois que surgir o segundo longa-metragem em animação brasileiro. Sim, é um trabalho, como tu fala, para fazer sozinho é muito complicado. E dentro disso, eu quero te perguntar mais como uma provocação, porque eu assisto o cinema de animação, ou aquelas animações que elas são bem curtas de tempo, tipo 3 minutos, assim, eu acho fantásticas. Mas também eu sou super fã, assim, de animações como da Turma da Mônica, por exemplo. E eu sinto que o cinema de animação no Brasil, ele tem crescido muito em estes tempos. E a provocação que eu quero te fazer é porque eu quero te perguntar que você gosta mais essa animação, vamos dizer, clássica, porque eu não sei dessas terminologias como você sabe, né? Mas essa animação clássica de desenhar essas
toda essa história a lápis ou com massinha, etc. Ou aquela animação que a gente está vendo mais contemporaneamente, no sentido dessa animação utilizando as tecnologias digitais, computadoras, enfim. Qual é a que você gosta mais? Isso, o Brasil está produzindo cada vez mais. A técnica de animação que eu mais gosto, assim, eu não sei dizer, assim, dependendo do filme, às vezes está numa técnica de animação 3D digital, eu gosto, às vezes está na técnica de animação 2D tradicional e outro está em 2D digital, né? Eu gosto de todos, inclusive o que eu falei do Minhocas, né? Que é um stop motion, que é outra forma de fazer animação. É uma técnica que eu gosto também. Mas eu vou falar assim, um pouco do que eu gosto de fazer, né? De produzir. Então, se a gente for pensar, animação 2D tradicional, aquela lá do Mickey Mouse, os filmes da Disney, os mais antigos, né? Se a gente for pensar uma animação 2D digital, esses da Turma da Mônica que você falou, os mais novos, né? Esses curtas que tem, são praticamente todos 2D digital. É uma técnica 2D que você faz no computador, com auxílio do computador. E você pode fazer quadro a quadro, né? Como era feito os filmes lá da animação clássica, e você pode usar uma técnica de animação 2D digital que você consegue acelerar alguns processos, né? Você não precisa fazer todos os desenhos, você faz só alguns desenhos chaves e o computador dá conta de criar a interpolação, o intervalo, né? Os movimentos, as poses que estão entre as poses chaves. E tem uma 3D digital, os filmes da Pixar, Toy Story, por exemplo. É uma técnica de animação 3D, só que é digital. Foi todo feito no computador. E tem uma animação brasileira, que é Cassiopeia. Foi a primeiro longa-metragem de animação brasileiro em 3D, também feito dessa forma como Toy Story. Então, dessas técnicas aí, as que eu consigo fazer são as digitais, porque eu não sei desenhar. Então, eu não conseguiria fazer uma animação tradicional. Então, se eu recebo um desenho digital, eu consigo animar. Em 2D, eu consigo transformar esse personagem, por exemplo, em um personagem tridimensional e consigo animar, consigo criar movimentos de câmera, consigo iluminar, consigo fazer várias coisas. Então, é uma limitação que eu tenho por não saber desenhar. Mas resumindo, qual que eu gosto mais, eu não sei dizer, porque dependendo do filme, independente da técnica, eu gosto do filme, independente da técnica, né? Eduardo, e você está em processo de algum projeto de animação feito por você? Durante a graduação, eu fiz parte de um grupo de estudo em animação 3D. Tanto que meu TCC foi uma animação 3D, eu fiz praticamente sozinho, né? Modelagem, iluminação, rigging, todas as etapas dentro do programa 3D fui eu que fiz. Contei com a ajuda de um amigo na parte de roteiro e de outros amigos na parte de sonorização. Quando eu saí da faculdade e fui para o mercado de trabalho, eu comecei a trabalhar com animação 2D digital. Então eu aprendi uma nova forma de animação. E aí eu fiquei uns 3 anos trabalhando em 2 empresas, né? Trabalhei um tempo em uma empresa, depois mudei para outra empresa. Então fiz várias animações e a minha função era animar. Tinha um roteirista, tinha um ilustrador, eu animava, tinha uma pessoa para sonorizar. Então a minha função sempre foi a de animação. Hoje em dia, eu tenho algumas ideias, tenho alguns projetos que estão em fase assim, da ideia mesmo de passar para roteiro, mas eu ainda não tive coragem de iniciar a produção por ser uma coisa muito complicada. E acho que eu vou acabar fazendo sozinho também. São curtas-metragens, né? Mas assim que acabar minha pesquisa do mestrado, eu vou focar na produção dessas animações.
Ai, com certeza eu vou querer ver essas animações feitas por você, porque você tem umas ideias muito legais assim, você tem essa experiência de trabalho, e aí com esse conhecimento que você tem sobre animação, eu acho que junto com a pesquisa e a criatividade vai ser um produto maravilhoso que eu com certeza vou querer ver. Tá? E já quase finalizando praticamente esta aula sobre animação, cinema de animação brasileira, eu queria te perguntar para onde vai o cinema de animação brasileiro? Qual você acha que é o futuro de esta, de este cinema de animação do Brasil para o exterior? Eu acho que é o melhor futuro possível, que a gente tem visto cada vez mais produções, cada vez mais pessoas buscando animação, né? Trabalhando com animação e profissionais de qualidade, apesar da gente ter essa dificuldade, né? De ter que fazer tudo, né? Até hoje, né? No meu caso. Eu tenho interesse em produzir, mas pela dificuldade de conseguir financiamento, eu vou acabar fazendo por conta. Então, a gente tem um profissional diferenciado no mercado. A gente tem um profissional que ele entende desde o roteiro até a sonorização. Enquanto lá fora é tudo bem separado, tem uma pessoa responsável pelo som, outra pelo roteiro, outra pela animação, outra pela ilustração, outra pelo concept. Aqui a gente acaba tendo um profissional coringa, né? Então, os brasileiros, quando vão para fora, eles acabam se encaixando em qualquer equipe, né? E hoje em dia tem muita gente produzindo muito material bom. Então eu acho que o futuro é o melhor, assim. As facilidades que a internet nos dá, né? A gente consegue ter acesso a muito material bom na internet. Tem muita coisa ruim também, muita coisa, né? O excesso de informação acaba prejudicando às vezes também. Mas assim, no geral, a gente tá muito bem, assim. Mais um dado aqui, né? Em 2013, a gente, tanto que é o meu objeto de pesquisa, né? Uma História de Amor e Fúria, que é um filme brasileiro, ele foi premiado no festival mais importante de animação do mundo, que é o Festival de Annecy. E em 2014, O Menino e o Mundo também foi premiado nesse mesmo festival. Então, 2 anos seguidos, 2 filmes brasileiros premiados no maior festival, no festival mais importante de animação do mundo, né? Então, a tendência é só melhorar. Olha, assim, O Menino e o Mundo. Eu assisti e efetivamente é um prêmio maravilhoso e o tema planteado aí em essa animação é muito pertinente em estos tempos tão convulsos mundiais, né? E aí eu concordo com você quando em estas criatividades artísticas, em estes trabalhos artísticos, quando as pessoas não têm o devido respaldo financeiro e também até de apoio de projetos, a gente acaba fazendo as coisas sozinhos, mas também com o tempo dá frutos muito, muito bons. E aí a ideia é continuar fazendo, continuar criando, continuar trabalhando para, com o passar do tempo, a gente vê esses frutos reais. E é isso que vai acontecer com você também, com toda certeza. Eduardo, eu te agradeço muito, muito mesmo, mais uma vez, ter aceitado o nosso convite aqui a conversar. Tem também uma maneira também de apoiar nosso projeto, que também a gente faz assim. Nós somos uma equipa pequena, mas com pessoas bem comprometidas e amantes, assim, um amor muito grande por tudo que tem a ver com a arte contemporânea e essas novas vozes, novas figuras, nem que você, para ajudar a esta visibilização. Então, muito obrigada, Eduardo, e quando você comece a fazer essas animações, aí a gente está aqui para te apoiar. Beleza, Jenny. Assim que eu começar as produções, eu aviso vocês, né? Eu agradeço a você pelo convite, né? E agradeço ao pessoal do Conversarte também, né? Todo o grupo que está por trás aí da produção desse podcast. Um abraço a todos. E depois desta maravilhosa fala com Eduardo Oliveira sobre cinema de animação brasileiro, convidamos a todas e todos a nosso Instagram,
Conversarte Podcast, curtir nosso canal de YouTube e também dar like a todos os nossos vídeos que vocês gostem, nossos podcasts, para apoiar este projeto decolonizador sobre a arte contemporânea do mundo. Um abraço, muito obrigada.